Saudações a todas e a todos que me assistem. Meu nome é Juliano, eu sou professor de filosofia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, o Leitura e Pensamento. Trata-se aí da minha primeira publicação, do meu primeiro vídeo. E nesse trabalho eu vou fazer uma apresentação e também realizar algumas reflexões a respeito dos conteúdos desse livro aqui, ó. Uma Viagem pela Filosofia em 101 Casos Anedóticos, de Nicholas Rusher, publicado aqui no Brasil pela editora Ideias e Letras. Mas antes de passar esse trabalho, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative lá o sininho das notificações e caso curta, e eu espero que sim, peço que você compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo ou que possam vir a gostar. Mas vale dizer que eu vou publicar resenhas e reflexões não só sobre os conteúdos de livros de filosofia, mas também de sociologia, de história, livros de literatura em geral, como romances, contos, ficções, dramas, comédias, peças teatrais e também sobre quadrinhos. Vamos ao livro, começando pelo autor. O Nicholas Rusher, ele é professor distinto de filosofia da Universidade de Pittsburgh e também chefe do Centro de Filosofia da Ciência. É uma pessoa com bastante experiência, enfim, publicou muita coisa, e aqui, segundo o que a gente pode verificar no texto que é destinado a apresentar a vida e obra do autor, ele é autor e editor de mais de 100 livros, né, da área de filosofia. Eu li num outro artigo que ele é considerado um polímata, né? Sobre o livro. Assim, gente, trata-se de uma excelente obra de introdução ao pensamento filosófico, tá? As principais ideias, temas e problemas que foram apresentados, desenvolvidos, enfim, ao longo da história da filosofia. Não deixa de ser, então, uma introdução aí, dá para dizer, sim, à história da filosofia. Tá? Então, se você é aquela pessoa que quer, assim, ler uma obra que seja introdutória, mas ao mesmo tempo que garanta uma certa profundidade, que garanta que você vai ter acesso a aquilo que é da tradição da filosofia, ou seja, um certo rigor conceitual, um certo rigor aí analítico, crítico, né? Essa obra aqui é indicada, ela é uma fonte muito importante, tá? Com toda certeza, tá? O autor, assim, ele se preocupou em escrever de forma a fazer com que o texto ganhe em fluidez, né? A gente lê com uma certa facilidade, né? A compreensão, ela não é algo que exija muito, muito embora, eu não vou mentir, há alguns capítulos aqui dos 101, né, que talvez ofereçam uma certa dificuldade, mas nada que uma pessoa com boa vontade e que possa ler de repente mais de uma vez, possa compreender, né? E sempre é bom, né, a gente desenvolver um pouquinho do raciocínio, né? Mas isso é claro, só em relação a temas aí que são um pouco mais complexos, como por exemplo o de filosofia da lógica e o de filosofia da linguagem. Mas isso são só alguns assuntos, alguns capítulos, melhor dizendo. Não é o livro todo que tem esse tipo de exigência. Tá? Eu devo dizer a vocês que eu achei que eu me sinto muito à vontade com o termo anedóticos, né? Essa obra aqui, ela, como eu coloquei agora há pouco, ela fala a respeito ela apresenta, né, teses, ideias, problemas, paradoxos, né, a gente pode dizer assim também, da filosofia. E esses assuntos, eles podem ser perfeitamente relacionados à nossa vida, à nossa realidade, até porque a filosofia se ocupa exatamente disso, né, da compreensão da realidade, enfim, da nossa vida, a compreensão de nós mesmos, né? Então, além disso, né, no texto, voltando a falar aqui do texto, o autor mostra uma preocupação também em fazer com que a pessoa tenha acesso a uma bibliografia mais especializada, caso a pessoa queira se aprofundar. Então, ele indica leituras. E muitas dessas indicações a gente pode encontrar traduções aqui no Brasil. Tá? Há também uma preocupação em mostrar que muitas dessas, entre aspas, anedotas, né, elas têm ligação com outras dentro da própria obra. Né? Então, nesse caso, a pessoa pode identificar uma problemática semelhante, né? Ou então uma continuação um pouco mais aprofundada sobre essa mesma problemática, ou alguma coisa que contraste com essa mesma tese ou problemática, enfim. Né? É possível ler até a obra pegando capítulos a esmo,
né? Não precisa necessariamente seguir a ordem cronológica. Essa ordem cronológica obedece, ou procura obedecer, as principais ideias desde a antiguidade até os dias mais próximos a nós, né? Então, ela é dividida aí em 5 blocos, tá? Então, nós temos lá o bloco que corresponde ao que foi produzido, especialmente e muito habilmente colhido pelo autor, no que diz respeito a ideias fundamentais. Da antiguidade ao ano 500 depois de Cristo, depois nós temos aí então a Idade Média, de 500 a 1500, números bem redondos, né? O terceiro bloco é os primórdios da modernidade, de 1500 a 1800 depois de Cristo. O passado recente, 1800 a 1900. E finalmente o quinto bloco o título é A Era Corrente, de 1900 ao presente. Tá? É possível identificar aqui nesses assuntos, né, que são abordados ao longo dessas épocas todas, aqueles assim temas principais da filosofia. Então tem temas de epistemologia, de ética, de antropologia filosófica, de política, de teoria do conhecimento, de lógica, de linguagem, de metafísica, de filosofia da religião, e aparecem até aqui vários paradoxos, alguns que a gente pode identificar em algumas fábulas, né? E até alguns textos que têm a ver com ideias apresentadas em obras da literatura universal, né? Como a história famosa do Fausto, né? Do Dr. Fausto. Então, uma leitura super indicada, super importante. Eu gostaria de colocar para vocês aqui alguns exemplos. E eu tinha pensado em apresentar uns 5 ou 6 desses temas ou problemas que são presentes aqui. São 101, né? Mas mesmo assim, esses 5 ou 6 que eu tinha selecionado iria, enfim, fazer com que o vídeo se tornasse, né, muito longo, né? Então eu optei por apresentar apenas 2 deles, né? Um de Platão e o outro do filósofo Blaise Pascal. Muito bem, passemos então a uma breve análise sobre esses 2 casos, ou esses 2 episódios, né? Começando pelo de Platão. É importante destacar que o Nicholas Rusher apresenta mais de um episódio sobre ideias de Platão, tá? Mas eu escolhi apresentar para vocês esse aqui, que aparece no capítulo 13, que é o Anel de Giges. Acho que a câmera está mostrando, né? A história, alguns chamam de mito, né? Não sei se dá para colocar dessa forma, né? Mas essa história do Anel de Giges, ela é apresentada no livro 2 da República. Um diálogo assim monumental, um diálogo fundamental aí para a cultura ocidental, para a história da filosofia. Nesse diálogo, o Platão vai contar a história de um pastor de ovelhas chamado Giges que encontra um anel, e esse anel lhe dá o poder da invisibilidade. E descobre que o anel pode torná-lo invisível. Assim que ele gira o anel para si, com o engaste, com a pedra para si, para dentro, ele se torna invisível. Quando ele gira para fora, se torna visível. Giges, muito ambicioso, decide usar esse artifício, esse recurso, esse poder, né, para conseguir, enfim, conquistar uma série de benefícios para si, incluindo aí muito poder, muito prestígio e também muita riqueza, né? Inclusive ele se casa com o amor da sua vida, se torna rei e, se não me falha a memória, ele conquista até o amor do povo. Mas tudo isso sempre utilizando se utilizando da invisibilidade. É um recurso, enfim, condenável e também, evidentemente, covarde, né? E essa história nos permite fazer uma série de reflexões que dizem respeito aí à nossa vida, né? O próprio Platão, nesse diálogo, destaca aquela diferença que existe entre aquilo que nós de fato somos, né, e aquilo que nós mostramos aos outros, né? A gente pode pensar, inclusive, no seguinte, né? Será que nós somos bons e corretos? É uma coisa compulsória, é uma coisa forçada, é uma coisa só para agradar a sociedade? Ou nós, numa situação em que nós poderíamos fazer coisas, conquistar coisas grandiosas, conquistar poder e muita riqueza, nos utilizando de recursos condenáveis e fazendo isso de forma a ninguém ficar sabendo, nós faríamos isso? Não é? Mas voltando para essa questão aí que diz respeito àquilo que nós somos de fato quando estamos sozinhos e aquilo que nós mostramos aos outros, não é?
há uma tensão nisso, uma tensão que também a gente pode pensar no seguinte sentido: aquilo que nós somos, aquilo que nós mostramos, a gente pode também fazer uma relação com aquilo que nós deveríamos ser na realidade, não é? Quantos de nós aí, a gente pode pensar no dia a dia que nos vemos em situações em que, ou constatamos, presenciamos situações em que pessoas cometem delitos, não é? Sei lá, falam mal de uma pessoa, não é? No trabalho e conseguem depois progredir, né? Melhorar seu salário, né? E a pessoa que foi, enfim, aí prejudicada, nunca venha a ficar sabendo, né? Lembrei agora de estudantes que eventualmente possam colar numa prova, ou então plagiar obras, né? Podem ganhar um prestígio, serem muito bem vistos, né? Nota muito boa, enfim. Mas, né, isso foi conquistado enganando as pessoas, enganando os outros, né? Podemos pensar até em empresas ou pessoas que conquistam, que vão construindo uma imagem pública muito boa, muito bonita, mas que no caso de empresas, por exemplo, descobre-se depois que ela conquistou isso à custa de exploração, né, ou de trabalho análogo à escravidão. Em relação à política, isso se torna, a relação é muito mais óbvia, né? Políticos que têm poder, que ocupam cargos importantes, muitas vezes se ocupam desse poder para conseguir, enfim, se apoderar do dinheiro público. E fazem isso de forma que as pessoas jamais ficarem sabendo, né? Mas há aquela questão da consciência moral, né? A pessoa que comete esse delito, que realiza essa ação condenável, ela tem consciência de ter feito isso, né? E aí, enfim, fica aquela situação, né? A partir dessa consciência, o que que a pessoa pode, né? Que decisão ela pode tomar, né? Num certo momento, essa questão a pessoa vai acabar se fazendo, não é? Então, no caso aqui do Platão e também do Sócrates, aliás, o Sócrates ele é personagem da maioria dos diálogos de Platão, ele procurou ao longo da sua vida filosófica conduzir as pessoas, orientar as pessoas a terem o bem como referência, procurar o conhecimento do bem para se tornarem pessoas melhores. Então, a consciência de si mesmo, o autoconhecimento, a consciência das falhas morais, seria o primeiro passo para que as pessoas depois, com a orientação do Sócrates, poderiam então vir a buscar o conhecimento do bem. Eu não vou aqui, enfim, explicar em detalhes o pensamento de Sócrates, porque isso iria, enfim, teria que produzir um novo vídeo só para isso, não é? Por outro lado, há outras pessoas que não se preocupam com o delito cometido e simplesmente continuam fazendo, não é? Então, esse episódio, né, nos permite fazer reflexões como essa, não é? Já o Blaise Pascal, que é o próximo episódio que a gente vai analisar aqui, Pascal, ele vai então, o Nicholas Rusher apresenta aqui, deixa eu mostrar para vocês, o título é A Aposta, né, de Pascal, né? Pascal foi um teólogo, filósofo, matemático, que desenvolveu uma série de trabalhos aí, né, sobre o cálculo infinitesimal. Ele, quando jovem, ele construiu a primeira máquina de calcular que nós conhecemos, não é? Produziu obras muito importantes. E ele vai, nesse episódio aqui, o Rush vai mostrar algo que tornou o Pascal muito famoso, que tem a ver com essa aposta. No que consiste essa aposta? Trata-se de um problema, da tentativa de dar uma resposta prática a um problema que talvez muitos de nós já tenham se colocado. E esse problema tem a ver com, ou diz respeito à existência ou não de Deus. Quando eu era jovem, me preocupava muito com isso, né? Deus existe? Deus não existe? Pascal vai dizer que, no horizonte de uma explicação racional, nós não conseguimos dar uma resposta nem para uma possibilidade, nem para outra. Ou seja, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, não há como a razão decidir se Deus existe ou se Deus não existe. Por mais que a gente faça análises racionais da realidade, a gente busque evidências, a gente busque apoios em fatos, a razão não consegue nos convencer ou provar tanto que Deus exista quanto que Deus não exista. Aí diz Pascal,
Vamos tentar resolver isso de uma forma mais prática. Vamos fazer uma aposta. A gente pode simplesmente apostar que Deus existe e viver de acordo. Como assim viver de acordo? Levar uma vida dentro dos preceitos cristãos. Nos tornarmos ou nos esforçarmos por sermos pessoas justas, honestas, empáticas, que não julgam, que se arrependem de coisas erradas, que procuram se corrigir, que são solidárias. Ou, por outro lado, a gente pode escolher que Deus não existe e também, entre aspas, viver de acordo. Ou seja, muitas pessoas se questionam, né? Poxa, tanta maldade, tanta injustiça, né? Eu mesmo posso me sentir injustiçado muitas vezes. Como saber se Deus existe? Afinal de contas, todos vão morrer, não é? Eu não escolhi viver essas leis, essas regras que são colocadas aí. Eu já fui injustiçado, já sofri muito, não é? Vejo pessoas muitas vezes que conquistam riquezas, que conquistam fama, prestígio e fazem isso de maneira condenável e não acontece nada. Tantas tragédias, tantas coisas erradas que há no mundo e parece que, né, Deus não faz nada. Quantas pessoas boas, puras, inocentes que sofrem no mundo? Deus, né? Essa pessoa talvez revoltada decida, eu não vou viver de forma a não me preocupar mais com bem e mal ou com justo e injusto e vou lançar a mão aí de artifícios, enfim, sem me preocupar com o certo e errado. Vou fazer coisas erradas, condenáveis, porque eu quero poder, né? Eu quero justiça, posso querer fazer justiça com as próprias mãos e não vou me preocupar com o certo e errado. E pode até, muitas vezes, enfim, né? Realmente chegar lá, se tornar rico, famoso, enfim. Mas o que o Pascal vai colocar? Bem, olha só. Aquela pessoa que vive de acordo com, que aposta que Deus existe, ela viveu essa vida beata, digamos assim. Aí ela morre. Deus não existe. Não perdeu nada, né? Nós já estamos no jogo, ou seja, que é o jogo da vida. A pessoa apostou nisso, perdeu, Deus não existe, ela não perde nada. Essa outra pessoa que viveu de uma maneira que a gente pode chamar de imoral, né, de irracional, de impulsiva, ela morre, Deus não existe. Ela também não perdeu nada, ela, enfim, fez uma escolha. Por outro lado, se Deus existe, aquela pessoa que viveu de uma maneira cristã, ela vai ter o infinito, ela vai ter um prêmio, ela vai ter a salvação, ela vai ter a eternidade. Essa outra pessoa que viveu dessa forma, né, impulsiva, não digo impulsiva, mas sem uma preocupação com o certo e errado, bem e o mal, enfim, mas uma pessoa que agiu de maneira condenável, quando ela morre e Deus existe, ela vai ter problemas. Então diz Pascal, olha, é mais esperto, é mais prático a gente apostar que Deus exista e viver dentro dos preceitos cristãos. Não é que a pessoa deve apostar e passar a acreditar em Deus. Eu não estou escolhendo acreditar em Deus. O que ele quer dizer é o seguinte, a pessoa opta por viver, por apostar que Deus exista, e ao longo da sua existência, vivendo preceitos cristãos, vivendo preocupada com o bem ao próximo, com o amor ao próximo, melhor dizendo, ela vai aos pouquinhos desenvolvendo uma espiritualidade, vivendo a fé. Então Pascal vê dessa forma. Agora, a gente pode colocar uma série de objeções, não é? Pascal está falando aqui, na verdade, do Deus cristão, não é? Quem garante que, de fato, se ele de fato exista, esse Deus seja realmente um Deus cristão? Pode ser um Deus que tenha outras características. Pode ser um Deus que talvez não se preocupe com a humanidade, né? Não se preocupe com quem tenha feito bem ou mal, enfim, ou com as pessoas que tenham uma alma pura, né? Ao invés de um Deus, pode ser mais de um, não é? Então essa questão fica em aberto para que vocês pensem aí em casa. O que vocês acham sobre essa proposta do Pascal, né? A aposta, uma proposta prática para lidar com essa questão que envolve o problema da existência ou não de Deus. Então, pessoal, com esses dois exemplos com esses dois episódios, eu quis mostrar para vocês
as reflexões que a gente pode, enfim, desenvolver a partir da leitura desses casos, desses episódios filosóficos que o Nicholas Rusher apresenta aqui nesse livro. Tá? No caso, como eu falei, são 101, né? São 101 episódios. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a quem tenha me acompanhado até o final. Né? Eu prometo melhorar a edição nos próximos vídeos, tá? Eu esperava ter lançado esse vídeo antes, mas eu tive problemas aí com a edição. Nos vemos lá no próximo. Aguardo todos vocês lá. Um forte abraço. Muito obrigado.